de outra coisa, senão dessa emenda. E hoje eu trouxe um pouco dos desdobramentos que está acontecendo nas redes sociais. Muita gente está falando contra, pós, enfim, a favor. E também os influenciadores e as figuras públicas também estão se posicionando. Mas a opinião nem sempre está sendo bem-vinda e bem vista pelos internautas. Que foi o caso do Léo Picon, irmão da Jade Picon. Tu conhece ele? Sim, ele é sempre bem polêmico, né? Assim, ele sempre traz, assim, o posicionamento dele de uma forma bem, assim, bem extravagante e tal, muito posicionado naquilo que ele acredita, Sim. né? E aí, foi o que ele falou? Olha, dessa vez ele fez ali uma declaração bem polêmica, ali mesmo no X, o antigo Twitter. Bom, ele fez um textão no Twitter falando sobre essa redução da jornada de trabalho, dessa escala, que é uma proposta feita ali pela deputada Erika Hilton. Bom, ele falou que essa PEC, com o fim da escala 6x1, que é o que a PEC propõe, para ele parece uma cortina de fumaça para algo que não é possível. E essas ideias populistas abordadas de forma rasa, no fim se tornam piores para a população. Ele digitou isso lá na sua rede social e logo todos os internautas ficaram contra ele, pelo fato dele ter uma vida mais privilegiada, dele estar em um outro lado diferente desses trabalhadores e dele estar falando como se ele fosse um trabalhador, como se ele falasse, no final das contas, a maioria da população vai se prejudicar. Não pegou bem, logo a rede social toda ali criticou ele ficou como um dos assuntos mais comentados na web e logo depois ele apagou o post, mas aí já era. Apagou? Como assim, gente? Apagou e refez, mas ali já não tinha o que fazer. Ele pegou e publicou um vídeo se retratando. O típico, quem me conhece sabe. A gente trouxe aí um rapidinho para vocês pegarem um pouco desse pronunciamento dele arrependido. Vamos acompanhar. Começaram a colocar títulos e, começaram a mexer com a minha família e, em nenhum momento, eu me coloquei contra ninguém. Apesar de muitas manchetes colocarem que eu sou contra a escala 6, porque eu sou a favor da escala 6x1. No momento eu falei isso. Falei que o que está escrito na PEC não é viável. E eu entendo a transmutação disso em notícias, mas isso começou a acarretar em coisas pesadas. Ameaças de morte, xingamentos a pessoas próximas a mim. E aí chegou num ponto que eu tive que vir aqui pedir encarecidamente, não para que parem de me xingar ou qualquer coisa assim, isso é aberto, mas que vocês leiam o que eu escrevi no Twitter, o que eu falei no programa Pânico e entendam o que eu disse, não o que estão dizendo que eu disse, que são coisas bem diferentes. Depois tiveram cortes de ter falado do Brino, que descontextualizaram, pegaram o Brino e colocaram nesse contexto, ele falando coisas que não eram verdade, em tom de brincadeira, e colocando isso como se fosse verdade também. Agora sim, escreve, apaga, e aí depois fica meio complicado, né? Mas sabe qual é o plot twist dessa história? Não acabou. Ele foi mexendo que estava quieto, pois foram atrás e descobriram que ele tem um processo por direitos trabalhistas de uma ex-funcionária. E esse processo aí está em andamento. E por isso que ele ficou assim, todo tristinho, murchinho, porque foi mexer no que estava quieto, foi entrar no assunto que não dizia a ele, se prejudicou. Agora a internet está falando que ele descobriu esse processo dessa ex-funcionária que está processando ele ali por direitos trabalhistas. Ela recorre porque trabalhou por um bom tempo para ele e ele não chegou a assinar a carteira dela. Enfim, vamos acompanhar o desdobramento dessa história. E aí, não bastando ele, né, falar do assunto, virou um assunto de família, né? Porque aí a irmã também veio opinar. O que foi que Jade Picon falou? Qual foi o pronunciamento dela? Jade Picon, ela não costuma dar declarações polêmicas, ela nem tem esse hábito de estar aí se pronunciando. Inclusive, a web já teve um tempo que criticava muito ela, a atuação dela na TV, e ela nunca chegou a falar sobre isso, porque ela não gosta de ter a imagem dela associada a polêmicas. Porém, os internautas ficaram, se ele pensa assim, ela também deve pensar, e ficou ali cobrando um certo pronunciamento dela. Bom, aí tem toda essa pressão, ela resolveu vir atuando nas redes sociais, só que diferente do irmão, ela falou, não vou falar de algo que não me cabe. Se eu não estou ali inserida no meio, ou eu apoio, ou eu fico calada. Tem aí um videozinho dela. Vamos ver. Sobre os assuntos, porque eu aprendi cedo que existe uma coisa chamada lugar de fala. Sofro com isso, preciso dizer algo, é o meu lugar de reivindicar algo? Não, então eu apoio ou eu fico quieta. Por conta dos meus
zilhões de privilégios e que eu tenho a plena consciência disso. Então, sobre toda essa movimentação que tá rolando, pra mim é muito triste quando pressupõe algum posicionamento meu sem eu ter falado nada, entende? Eu acho sim que as pessoas têm que reivindicar uma vida mais digna, lazer, saúde mental, entendeu? Que tenha uma vida mais equilibrada. E, cara, eu não gosto de vir aqui falar essas coisas porque não é o meu lugar de falar, mas estou aqui para mostrar o meu apoio, que é o mínimo que eu posso fazer. Muito sábia. Chato e direto. Exatamente. Agora, menina tal, o próximo